Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Benegas e hoje eu vou falar para vocês sobre as consequências da Revolução Francesa. Bora lá? Bom, consequências da Revolução. Nós vimos, pessoal, que a Revolução Francesa ela vai causar um grande impacto no mundo. Ou seja, nós vamos ter, na queda da Bastilha, na data no dia 14 de julho de 1789, simbolicamente o fim do absolutismo monárquico. Então, a história ela considera, a partir da Revolução Francesa, a queda do absolutismo monárquico na Europa. Então, nós consideramos essa data, o ano de 1789, o fim da Idade Moderna, característica do absolutismo monárquico, e o início da Idade Contemporânea, que vai até os dias atuais, onde nós temos a mudança dos sistemas de governo, a implementação e consolidação do parlamentarismo, a instauração do regime presidencialismo republicano, enfim, as mudanças baseadas aí no iluminismo. Outra questão importante é em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Ela é uma importante conquista jacobina, como eu falei nas aulas anteriores. Ela trouxe noções importantes de cidadania, como a ideia de igualdade civil e liberdade. Lembrando que essa liberdade e essa igualdade não era um fato na prática da vida francesa, mas ela trouxe essas noções, tá? Todos são iguais perante a lei. Na prática, a gente percebia, por exemplo, que a mulher não podia votar, mas estava no corpo da lei. Ou seja, futuramente, a criação do direito civil e dos direitos humanos vão ser baseados aí nesse documento. Apesar de que, na prática, na França, naquele período, nós não víamos a igualdade que estava escrita na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como, por exemplo, a relação de igualdade entre homens e mulheres. Outra questão importante, gente, são alguns aspectos que são ressaltados pelo historiador Michael Volvel, que é um dos grandes estudiosos a respeito da Revolução Francesa. Então, o que ele fala aí? Ele faz um mapeamento do que aconteceu pós-Revolução Francesa. Então, como eu falei para vocês, os bens da Igreja Católica, eles foram confiscados, eles foram nacionalizados. As terras da Igreja, elas passaram a ser de domínio do Estado. Então, nós vamos ter ali uma divisão dessas terras e uma parte desses agricultores, principalmente ali no governo jacobino, eles vão ter mais acesso às terras, eles vão ter uma pequena ascensão social, tá? A venda de subsequentes bens dos emigrados. O que nós vamos ter aí? Quem são esses emigrados? São aqueles nobres, pessoal, que no período do Grande Medo fugiram para as grandes cidades ou fugiram da própria França. Então, esses bens eles vão ser vendidos e eles vão ser distribuídos ali. Uma boa parte fica para o Estado e outra parte esses bens são utilizados para subsidiar aí o preço das mercadorias, enfim, o tabelamento dos preços que foi imposto ali pelo governo jacobino, tá? Como eu falei para vocês, os camponeses eles acabaram adquirindo uma parte daqueles territórios que era da Igreja Católica e nós temos a abolição do imposto senhorial. Então, nesse quinto tópico, nós temos aí como importante ressaltar esse aspecto, porque com o fim do imposto senhorial, nós eliminamos os vestígios do feudalismo que existia na França, tá bom? O fim da servidão, por exemplo. Outra questão importante é que na Constituição Francesa e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
é construída uma ideia que vai ser característica dos países do início da Idade Moderna, que é a ideia de construção de nação. Então, termos como pátria, patriotismo, nacionalismo vão ser difundidos pelo ideal francês e replicados por outros países que passam pela sua mudança governamental, como foi o período francês. Tá certo? Outra questão muito importante é que a Revolução Francesa ela pode ser chamada de Revolução Burguesa. Por quê? Apesar das pequenas conquistas sociais que o povo conseguiu, os camponeses, quem chegou no poder, quem assumiu o controle do Estado, são os burgueses. Então, a classe social mais beneficiada pela Revolução Francesa é a classe social da burguesia. Portanto, muitos historiadores falam que a Revolução Francesa, na verdade, é uma revolução burguesa, porque a classe social que teve mais benefícios nesse processo revolucionário foram os burgueses. Tá certo? Outra questão importante, mudanças no cotidiano. Tá? O sistema métrico decimal ele foi implementado durante o governo jacobino e ele permaneceu após o fim do processo revolucionário, ou seja, medidas como metro, litro, quilômetro, são termos que vão ser utilizados, esse sistema métrico ele vai ser utilizado na França e vários países do mundo vão passar a utilizar esse sistema métrico, como é no caso do Brasil, ou seja, a mudança métrica da Revolução Francesa vai acabar influenciando a mudança, o sistema métrico de vários países que foram influenciados por essa revolução. Outra questão importante, gente, houve uma redefinição do que era público, do que era privado. Eu vou ler uma frase aqui para vocês, para explicar para vocês. Nada que fosse particular e todos os interesses eram particulares por definição, deveria prejudicar a vontade geral da nação. Ou seja, o meu interesse particular não poderia prejudicar o interesse da nação inteira, da vontade geral. Então, eu vou dar um exemplo para vocês bem simples do que esse interesse particular ficava abaixo do sistema do interesse público, que é a questão das roupas, pessoal, das vestes, tá? Então, por exemplo, essa veste aqui, que é a veste preta, a veste negra, ela era a roupa característica da burguesia. Os burgueses eles eram obrigados a usar esse tipo de roupa. Os nobres eles usavam esses tons de vermelho e laranja, principalmente com esses chapéus emplumados, para mostrar para a população que ele fazia parte da nobreza. E o clero também utilizava tons de vermelho e tons de branco nas suas roupas para demonstrar que era do clero. Ou seja, veja bem, o interesse público, que era definir as classes sociais pela veste, ele passava por cima do interesse privado. Ou seja, se eu, um burguês, quisesse usar uma roupa alaranjada, uma roupa da nobreza, um chapéu emplumado, eu não podia. Tem muitos alunos que perguntam para mim, Benegas, por que os franceses eles ficam usando aquela peruquinha branca? Também era uma outra imposição. As pessoas das classes sociais mais altas, né, os burgueses e os nobres principalmente, eles usavam essas perucas para designar a sua classe social. Ou seja, o meu interesse privado, que era ter liberdade de usar as vestes que eu gostaria, ele não poderia ultrapassar o interesse público. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma grande liberdade das vestes, né? Não existe uma grande normatização do tipo de roupa que você deve usar.
Mas, por exemplo, em muitos países islâmicos, as mulheres elas são obrigadas a usar véu, a usar burca. Por quê? Porque o interesse público passa por cima do interesse privado. Outra questão como eu já falei, né, a questão das mulheres, a questão das vestes femininas era uma preocupação, porque principalmente para as mulheres, né, as mulheres elas não tinham direito ao voto, entendeu? Ou seja, existia uma própria preocupação entre as mulheres da masculinização das suas vestes. Então, os primeiros movimentos em defesa do voto feminino, né, do sufrágio feminino, o movimento sufragista, ele está ligado pelo simples fato da imposição das roupas que as mulheres deveriam usar. E a mulher, como ela não tinha voz, ela não tinha participação política, ela acabava sendo submetida pela vontade dos homens. Então, um grande movimento feminista vai começar a partir desse período, porque existe a interpretação da mulher no iluminismo, aonde se defende a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, lema da Revolução Francesa, e o questionamento do porquê que essas ideias iluministas não eram colocadas na prática. Outra questão importante é em relação à língua francesa, tá? Essa ideia de nação, essa ideia de uniformidade, ela vai acabar sobrepondo os dialetos regionais, tá? Então, veja bem, no Brasil, você claramente percebe o sotaque ou dialeto das pessoas que moram no sul, do sudeste, no norte do país. Ou seja, existiu uma grande força dentro do governo francês de tentar uniformizar e acabar com os dialetos locais, a forma como os franceses usavam a sua linguagem, tá? Na ideia de unificar a língua. E uma questão muito importante que nós vemos na maioria dos países hoje do mundo é a ideia do Estado laico, né? Então, a igreja ela vai se submeter à vontade do Estado, porém, a ideia do Estado laico vai ser colocada em prática principalmente na questão do casamento. Porque antes da Revolução Francesa, para eu ser considerado casado na França, bastava eu casar na igreja. Com a Revolução Francesa, eu posso até casar na igreja, porque eu sou, por exemplo, um católico. Porém, aos olhos do Estado, eu só vou ser considerado casado quando eu fizer o casamento civil. Ou seja, o que a gente chama hoje de casamento no papel. Né? Você vai no cartório e você casa no civil. Ou seja, para o Estado, só é considerado casado as pessoas que casam no civil. Certo, pessoas? É isso aí. Façam os exercícios do módulo 24. Na próxima aula nós faremos a correção. Beijos no coração de todo mundo. Tchau, tchau.